E aí, gente, vamos direto ao ponto? Todo mundo aqui já precisou de atendimento num hospital ou num posto de saúde, certo? Pois é, existe uma engrenagem invisível que garante que a equipe que está lá saiba exatamente o que está fazendo. É a famosa Lei 5.905, lá de 1973. Hoje, o nosso mergulho vai explicar direitinho como o Conselho Federal e os conselhos regionais de enfermagem formam esse verdadeiro escudo de proteção para toda a sociedade. Mas pensem bem com a gente. Quando alguém está deitado numa maca de hospital, recebendo uma medicação na veia ou sendo monitorado, quem é que realmente garante que aquele profissional é super qualificado? Como ter a certeza absoluta de que não é só alguém vestindo um jaleco branco? Acreditem, essa garantia não vem só do nome do hospital na porta. Vem de um sistema de regras e fiscalização que é, no mínimo, fascinante. Para entender por que isso importa tanto, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o passado. Antes de 1973, a coisa era bem desorganizada. Basicamente, não tinha regra. Qualquer pessoa podia se apresentar como profissional da enfermagem. E essa falta de controle era um risco gigante para os pacientes. Afinal, sem regras não tem segurança nenhuma. Foi por causa desse caos absoluto que o governo precisou intervir, aprovando essa lei em julho de 1973, para botar a ordem na casa com a criação de um sistema próprio. E essa lei de 1973 criou o que o pessoal do direito gosta de chamar de autarquia. Mas, fugindo totalmente do juridiquês aqui, isso é só um órgão oficial criado pelo governo que manda no próprio nariz, tanto na administração quanto no dinheiro. A grande sacada do Estado na época foi delegar o poder de fiscalizar para os próprios especialistas da área. Faz todo sentido, não é? Quem melhor para avaliar as práticas e a ética da enfermagem do que os próprios profissionais da enfermagem? E o sistema foi desenhado de um jeito muito inteligente, dividido em duas partes fundamentais. De um lado, temos o COFEM, o Conselho Federal, que fica lá em Brasília e atua meio que como o chefe nacional. Do outro lado da balança estamos CORENs, os conselhos regionais, presentes em cada estado do Brasil. Pensem assim, o COFEM é quem cria a regra do jogo, e o COREN é aquele juiz que está ali no campo, apitando e vendo se todo mundo está jogando limpo no nível local. Olhando mais de perto para o Conselho Federal, a missão principal deles é padronizar tudo. O Brasil é um país gigantesco, do tamanho de um continente. Então o COFEM cria aquelas resoluções e normas que valem do Oiapoque ao Chuí. Imagina a bagunça se um técnico de enfermagem pudesse fazer um procedimento específico em São Paulo, mas fosse proibido na Bahia. O COFEM existe para amarrar tudo isso e garantir uma prática unificada para os trabalhadores e para os hospitais. Já os conselhos regionais são a verdadeira força-tarefa no dia a dia. É o COREN de cada estado que emite aquela carteirinha profissional. E isso é absolutamente vital. Sem o registro ativo, a pessoa simplesmente não pode encostar um paciente. É exercício ilegal e ponto final. O COREN também bate perna. Eles vão fisicamente aos hospitais fiscalizar e conduzem processos éticos se algo der errado. Ah, um detalhe crucial. Eles lutam pela categoria, claro, mas a lei não deu o poder de fixar salários para eles. O foco absoluto ali é na fiscalização da qualidade do atendimento. E como é que essas duas partes não batem cabeça? Uma engrenagem brilhante criada pela Lei de 1973 é a função do COFEM de tirar as dúvidas dos CORENs. Como a realidade muda demais de um estado para o outro, sempre que um conselho regional esbarra num problema muito novo ou complexo, ele levanta a mão e pergunta para o Conselho Federal, em Brasília. O órgão central responde e, com isso, garante que a interpretação da regra seja exatamente a mesma em todo o país. Ninguém fica para trás. Agora, a pergunta de milhões. Quem é que paga essa conta gigantesca? Bom, aí entra a autonomia financeira. E o detalhe mais legal é que isso não sai de impostos gerais recolhidos da população, não. O sistema inteirinho é mantido pelos próprios profissionais da saúde, através do pagamento de anuidades e taxas. Sabe o que isso significa na prática? Que a fiscalização não para nunca. Ela opera de forma totalmente imune a qualquer corte de verba governamental. É um escudo totalmente autossustentável. Mas e se alguém pisar na bola? Aí, o braço punitivo entra em ação com um rigor impressionante. A lei tem uma escadinha de punições super proporcional. Tudo começa no nível regional com uma simples advertência verbal, que é sigilosa e mais para educar. Se a coisa for um pouco mais séria, vira uma multa em dinheiro. Depois pode virar uma censura, que é uma grande bronca pública. E se o erro for bem grave, o profissional toma uma suspensão e fica terminantemente proibido de trabalhar por até 30 dias. Só que tem um último degrau nessa história. O pior cenário possível e reservado só para casos extremos: a cassação. E a cassação não é um castigo temporário, é o fim da linha. É a perda definitiva do registro profissional. Significa que aquela pessoa não pode mais exercer a enfermagem pelo resto da vida.
É assim que o sistema arranca pela raiz quem é perigoso ou antiético, o que não só protege todo mundo, como também valoriza a imensa maioria de excelentes profissionais que ralam nos hospitais. Mas como acabar definitivamente com a carreira de alguém é algo extremamente pesado, a lei criou uma baita trava de segurança. Funciona assim: o Corém daquele estado investiga o erro e julga a situação num primeiro momento. Mas se a ideia final for mesmo a cassação, o Conselho Estadual não pode bater o martelo sozinho. O processo sobe obrigatoriamente para Brasília. A exclusividade de assinar a expulsão definitiva pertence apenas ao Conselho Federal. Esse sistema de dupla checagem é genial. Por um lado, ele blinda o bom profissional contra qualquer intriga, viés ou perseguição que possa rolar localmente, já que tirar alguém do mercado exige a palavra final de um grupo nacional neutro. E por outro lado, dá uma garantia absoluta para a sociedade de que imperícias gigantescas não vão passar batidas. É a garantia de que a segurança de quem precisa de cuidados vai estar sempre acima de qualquer interesse regional. O mais impressionante de tudo isso é pensar que essa lei escrita lá atrás, há mais de 50 anos, ainda segura a onda. Só que o mundo não parou no tempo, né? Hoje, a gente tem desafios complexos que ninguém sonhava em 1973. Pensa no crescimento absurdo da enfermagem estética, nos programas de saúde da família onde rola até prescrição de alguns medicamentos e no boom da telesaúde. Tudo isso gera debates muito intensos e até fricções pesadas na justiça com outras áreas médicas. Para não deixar a saúde parar no tempo por conta de uma lei antiga, a agilidade do COFEN é a nossa salvação. Com tanta inovação batendo na porta todos os dias, o Conselho Federal age rápido emitindo pareceres técnicos. Esses documentos funcionam como escudos de defesa nos tribunais, fechando buracos na lei. Essa rapidez é o que evita o caos nos hospitais e garante que toda a rede pública, o famoso SUS, continue rodando liso sem deixar ninguém desassistido. Chegando ao fim desse panorama, o veredito não poderia ser mais claro. Essa estrutura inteira foi um sucesso estrondoso. Ao conseguir equilibrar quem dita as regras lá de cima no nível federal, com quem corre atrás e fiscaliza na ponta da linha no nível estadual, a Lei 5.905 acertou em cheio. É um design institucional que há mais de meio século organiza tudo, segura o rojão da ética e protege a vida de pacientes em todo o país de uma forma exemplar. Para fechar a nossa explanação de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Como o avanço alucinante da inteligência artificial e de tantos robôs médicos operando por aí, como será que esse sistema de fiscalização vai se reinventar nas próximas décadas? O futuro já está logo ali. Mas, entendendo bem a força dessa parceria entre o COFEN e os Coréns, a gente pelo menos tem a certeza de que existe um escudo invisível e muito poderoso protegendo a nossa saúde. Muito obrigado por acompanhar essa análise.